8 minutos, após 11 semanas de trabalho, começou o recesso do Senado e a CPI da Covid, que foi prorrogada por mais 3 meses, vai dar um tempo de 15 dias. Eles voltam no dia 13 de agosto. Como deve ser esse retorno após esse retrocesso? Sobre esse assunto, nós conversamos com o cientista político, professor Leonardo Barreto, que é diretor da Vector Relações Governamentais. Renato, muito bom dia. Aproveito para chamar aqui para participar desse nosso papo. Já está ele aqui, nosso Bernardo, nosso comentarista político, a Mariana Fante e eu, William Travasso. Professor, esse é o momento de enxergar as provas que eu tenho ou o material que eu tenho e preparar um reforço na minha munição para continuar atacando o governo? Essa vai ser a estratégia da liderança dos governistas, perdão? Bom dia, pessoal. Prazer estar conversando com vocês sobre esse tema. A CPI, ela se encontra num dilema, né? Buscando não apenas o caminho correto para ela realizar os seus objetivos, como também o timing correto para que isso aconteça. É importante observar que essa CPI, ela tem um caráter oposicionista muito forte, muito declarado, quase conspiracionista, né? E ela tem um objetivo político muito claro, que é conseguir um grande culpado para tudo que aconteceu e conectar isso com objetivos eleitorais do ano que vem. Então, não apenas a questão do que vai acontecer, mas também o momento no qual isso vai acontecer, são questões que estão sendo levadas em consideração na CPI para esse cálculo. E esse período de recesso é um período que a CPI recebeu mal, né, porque entende que se a pandemia melhorar, enfim, a vida das pessoas retornarem à rotina, elas até começarem a experimentar uma tranquilidade, né, que não houve nesse último ano e meio, pode haver uma perda de interesse pelo que está acontecendo na CPI. Então, ela espera correr, e eu entendo que um relatório, um desfecho vai acontecer antes desses 90 dias, em função desses objetivos estratégicos que ela se colocou. Professor, isso que o senhor está falando, eu conversava muito com a Mari aqui durante o momento que nós acompanhávamos a transmissão da CPI, que, assim, para além da apresentação no Senado, os senadores sempre buscavam aqueles que a gente chama de curral, vão procurar a imprensa, eles procuram sempre fomentar para poder estar em evidência, né? A gente falava muito sobre esse assunto, né, Mari? Eles precisam buscar maneiras, né, Bernardi, de justamente se colocar na pauta a todo momento. Agora a pergunta é, qual vai ser a estratégia passado esse recesso? Então, Leonardo, prazer, bom dia para o senhor, bom dia para você que está nos acompanhando. Olha, pelo que a gente vê, essa CPI ela tem se perdido em si mesma, ela tem se enredado, tropeçado e às vezes até caído. Porque eu lembro assim que se falou de cloroquina, de ivermectina, de uma médica cantora, depois fomos para a Copa América, não joga Neymar, e agora nós estamos aí com Covaxin, com a possibilidade de ter uma bilionária compra que não aconteceu. Me parece, professor Leonardo, que essa CPI ela tem se perdido no meio do caminho. Ela pega uma metralhadora giratória, atira para tudo que é lado e não acerta em alvo algum. E vai antecipar. Tem 90 dias pela frente, depois de agosto, devem antecipar exatamente porque o desgaste que querem colocar no governo voltou-se contra os próprios membros do G7, não é isso? Isso até já tinha acontecido em outras situações, quando uma CPI ela nasce sem um objeto claro, ela vira como o pessoal chama, uma CPI do fim do mundo, né? Ela passa a observar tudo aquilo que pode gerar mídia, tudo aquilo que pode gerar evidência, né, para aqueles que estão participando. A CPI, ela é legítima enquanto um instrumento, né, de controle da oposição quanto ao governo, mas ela, claramente, ela nasce sem um objeto, né? Ela decide apurar aquilo que aconteceu durante a pandemia. Ela nasce, primeiro, né, com uma ideia de investigar a questão da cloroquina, depois ela parte para um gabinete paralelo, e ela ganha uma reviravolta depois da declaração dos irmãos Miranda,
na CPI, se torna uma investigação completamente diferente daquela, né, para a qual inicialmente nasceu, e na medida em que as declarações dos irmãos Miranda vão perdendo materialidade, e eu acho que o ponto-chave aí, Bernardo, é materialidade, né? A CPI ela não consegue encontrar materialidade. Ela desenvolve várias críticas que foram feitas ao governo durante o período, mas ela não acha materialidade que tenha a capacidade de sustentar um relatório que possa desencadear um processo político mais sério contra o governo. Ela está fazendo então, só, né? Acho que a CPI, nesse momento, ela está exatamente tentando descobrir como é que ela vai terminar, né? O que ela vai encaixar, a história que ela vai contar e o timing dela. Eu entendo que ela ainda não chegou, né, no ponto que ela gostaria, e hoje há séria dúvida se vai conseguir ser além de um grande palco, né, de oposição e de cartaz, né, dessa discussão sobre o desempenho do governo durante a pandemia. Tanto o professor como o Bernardes, é claro que a CPI ela não conseguiu chegar ao seu objetivo e a gente observa essas frustrações ao longo dos debates que acontecem no plenário. Porém, ela está conseguindo fazer uma coisa. Querendo ou não, quando uma verdade ou uma falsa verdade é dita várias vezes, você acaba acreditando. Então, do jeito que estão fazendo, olha, o presidente ele é negacionista, o governo do presidente é corrupto, e eles vão batendo nessa tecla. Bernardo, você há de concordar comigo que isso vai prejudicar ou vem prejudicando a imagem do presidente? Ou você acha que não? Porque não existe um outro lado. Existem os apoiadores de Omar Aziz, de Renan Calheiros, do Randolph Rodrigues. E isso, de uma certa forma, prejudica o presidente ou o governo. Com certeza. Na verdade, tudo é uma imagem, né? Quando a gente fala coisas, pensa coisas, nosso cérebro cria uma imagem. Quando eles estão batendo em cima dessa tecla, batendo, que o presidente é corrupto, que o governo se corrompeu ao longo desse tempo, está criando o imaginário das pessoas uma imagem de um governo corrupto. Da mesma forma, para aqueles que acreditam no governo, está se criando uma imagem de uma oposição cheia de narrativas, uma oposição cheia de mentiras. Então, tem imagens positivas e tem imagens negativas. Eu tive a oportunidade hoje, professor Leonardo e William, de comentar no Jornal da Manhã que esta CPI também trouxe ao Brasil à luz algo muito interessante. Nós conhecemos agora os irmãos de Omar Aziz, os 3 irmãos de Omar Aziz. Também, pela CPI, o Brasil inteiro conheceu a esposa de Omar Aziz. Os 4, a esposa e os 3 irmãos, já se hospedaram num hotel 5 estrelas do sistema prisional do Amazonas. Então, nós conhecemos, ainda rememoramos, graças à CPI, a amante de Renan Calheiros. Graças à CPI, nós também podemos ter o contato a saber que o Amazonas, sob o governo de Omar Aziz e de Eduardo Braga, só tinha 3 UTIs para o estado inteiro. Então, essa CPI trouxe à luz assuntos que não se discutia nacionalmente. Hoje, o Brasil sabe, não é, professor Leonardo, que nós temos um governo que tem problema, sim, qual o governo que não tem? Mas também nós temos uma oposição que o telhado é de vidro e um vidro bem vagabundo. Professor Leonardo... Tenho a sensação, né, de que essa questão da CPI, a gente pode ver isso de 2 maneiras, né? A primeira delas houve e se criou um palco para a discussão de várias teses que foram levantadas sobre o funcionamento do governo durante a pandemia, e é claro que isso gera um constrangimento, coloca o governo na defensiva e cria, né, diversos fatos que comprometem, né, que podem trazer problemas para o governo, né? Nenhum governo gosta de ficar exposto numa CPI, né? Ninguém gosta. Agora, o outro lado, né, dessa história é a seguinte: e se a CPI não tivesse sido feita? E se essas suspeitas elas ficassem no ar como se fossem teorias da conspiração? E se alguém tivesse dito assim, olha, não teve CPI, não teve investigação e o governo não foi responsabilizado porque contou com a ajuda do presidente do Senado? Então, alguns poderiam dizer, bom, pelo menos agora esses fantasmas foram exorcizados e você vai chegar lá na eleição do ano que vem
com uma discussão relativamente feita, né, sobre a atuação do governo da CPI, que, como o Bernardo colocou, está sujeita a muitas críticas, né, muitas dificuldades, mas são passíveis de uma responsabilização política fora daquela do julgamento dos eleitores. Eu acho que essa era a missão da CPI, e eu entendo que essa missão a CPI ela não conseguiu cumprir. Professor, outro ponto que a CPI trouxe à luz, especificamente hoje, por exemplo, a gente ouviu também o senador Eduardo Girão aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, acredito que o Bernardi tenha acompanhado. Participei. Mas a gente percebeu também uma mudança de tom, né, Bernardi, na fala do senador, justamente falando o que a população tem, o que a população quer ouvir, no sentido de, olha, a CPI tem que parar de causar, de trazer uma série de narrativas, elencar cada vez uma narrativa e pensar efetivamente no que é importante, que são os desvios da Covid e tal. O senhor acredita que seja uma tendência a partir de agora, quando essa CPI retome? Porque é o que nós conversamos aqui várias vezes, né, William? A CPI, ela se baseia, os senadores se baseiam muito pela opinião pública. O que a opinião pública está pensando, e aí eles vão balizando a condução muito por isso também, né? A CPI, ela cria uma arena para que você possa destilar críticas ao governo e críticas que fazem parte, né, do processo da narrativa, de uma discussão de oposição, situação. Essa CPI ela teve consequências práticas, por exemplo, para o andamento da agenda do governo, né? Talvez a gente pudesse estar discutindo a agenda de retomadas, a própria reforma tributária que está sendo discutida na Câmara, tem outras questões da agenda de infraestrutura, e o Senado ficou afogado por essa CPI. Hoje, nas previsões que nós fazemos em relação ao andamento de diversas reformas, a gente trava no Senado, porque o Senado, em função da CPI, realmente ficou desgastado, ficou afogado, e algo que se complementa por um fato muito inusitado, que foi uma espécie de uma candidatura do presidente do Senado, né, o anúncio de uma possível candidatura do presidente do Senado à presidência da República, algo que nunca aconteceu na história do país, né, um presidente de poder se colocar como um candidato à presidência. Então o que a gente tem é uma espécie de afogamento do Senado, né? O Senado não consegue trabalhar em função disso, e a gente pode ver isso claramente quando a gente compara com a Câmara. Agora, a batalha de narrativas, ela é comum, ela é natural, né, no processo político parlamentar, embora essa CPI tenha sido uma CPI instalada pelo Supremo Tribunal Federal, né, por ordem dele, e agora cabe ao julgamento público, né, entender se o governo pode ser condenado por aquilo que a CPI levantou, ou se a própria CPI deve ser condenada pelo trabalho que fez. Né? E aí é o tribunal da democracia, né? As pessoas olhando quem é que teve mais problemas com a realização dessa CPI. Professor, e esse tribunal, ele acontece ano que vem nas eleições. Nós temos, de um lado, o presidente Jair Bolsonaro, do outro, nós temos a esquerda, parte do princípio que pode ser Lula, estamos trabalhando no campo das possibilidades, e a famosa terceira via. O senhor já consegue enxergar isso nesse cenário político, o senhor como cientista? Não, assim, existe um público, né, uma parcela importante do eleitorado que é o nem Bolsonaro nem Lula, né? Até brincando esses dias, um candidato podia mudar de nome, né? Por exemplo, em vez de Ciro Gomes, Ciro nem Bolsonaro nem Lula, que talvez pudesse ter sucesso, né, numa pesquisa. Existe chance, mas hoje ela é difícil porque o problema das terceiras vias é que elas tendem a se pulverizar, né? E aí ninguém conseguiria, mesmo havendo, por exemplo, 30%, 35% das pessoas que rejeitam tanto Bolsonaro quanto Lula, o problema é que essas pessoas elas vão se dividir entre diversas alternativas, e aí Bolsonaro e Lula são favoritos para passar para um segundo turno, e aí a polarização se mantém. Então, esse é um movimento que, essa discussão que ela depende muito de uma capacidade de organização das forças de oposição a Lula e Bolsonaro. Se eles conseguirem
coordenação suficiente para criar uma frente única, aí essa alternativa ganha tração. Enquanto tiver pulverizado, o ambiente de polarização é o mais provável. Essa terceira via, me parece, professor Leonardo, poderia ser construída com Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro, ex-tudo, e talvez futuro candidato à presidência da República. Na semana passada, o Oriovisto Guimarães, o senador pelo Paraná, comentou que tem pedido ao presidente, ao Sérgio Moro, para concorrer, para colocar o seu nome para o ano que vem, e ele tem desconversado e diz que vai deixar para outubro e novembro para dar essa definição. E o Sérgio Moro tem uma mística aí. Ele conseguiu a antipatia total da direita, depois de sair atirando do governo do Jair Bolsonaro, e conseguiu a antipatia total da esquerda. Então ele seria uma chapa pura, sem nenhum voto, tanto da esquerda quanto da direita, construindo aí então uma terceira via. Poderia ser Sérgio Moro, mas me parece que ele não tem pegada política. Eu ia usar um outro termo, mas ele não é político. Ele não tem postura política, ele não tem jogo de cintura que um cargo ou uma candidatura de presidência da República tem que ter um jogo de cintura absurdo, não é verdade? Eu concordo que ele não tem sensibilidade política, porque se a gente busca os movimentos que ele fez, né, ele abdicou de qualquer proteção, né? Por exemplo, ao sair da magistratura, ele abdicou da investidura do cargo. Ao sair do governo, ao entrar no governo Bolsonaro, né, abandonou ali alguns eleitores de centro, mais à esquerda, que poderiam aprovar, né, o trabalho dele, e ao sair do governo Bolsonaro também abandonou os eleitores mais à direita, que, enfim, venceram a eleição. Então, ele acabou ficando sem qualquer proteção política, né? Eu acho que se eu fosse o ex-ministro Sérgio Moro, nesse momento, tentaria recuperar alguma proteção, né? Não, quando eu digo proteção, assim, não que ele vá ser atacado pelos órgãos de Estado, né? Não é nada disso. Mas, politicamente, ele realmente ficou muito isolado nesse processo. E talvez seria o caso, sim, de procurar um desses movimentos independentes, talvez para uma candidatura para deputado federal, para o Senado, para recuperar, né, algum tipo de blindagem política e realizar a missão dele, que ele se colocou, né, até antes de entrar no governo Bolsonaro, que era de vir a Brasília defender o legado da Operação Lava Jato, né? E talvez ele pudesse fazer isso no parlamento por meio de uma candidatura proporcional. Sim. Agora, eu acho que em termos majoritários, olha, o Bolsonaro hoje, ele deve ter perdido, em termos de eleitores, pelas pesquisas, sim, cerca de 10% dos seus eleitores, dos que votaram nele na eleição passada. Uhum. Não é muito. Talvez esse seja, inclusive, o parâmetro de potencial eleitoral do Moro, né? Hoje ele caminharia nessa esteira. Não é o suficiente para uma candidatura presidencial competitiva, mas talvez seja o suficiente, por exemplo, lá no Paraná, para ele conseguir um reingresso no sistema político e adotar logo, sim, né, professor, essa identidade e fazer a sua defesa das posições a partir de um mandato de um partido. Nos microfones da Jovem Pan, o cientista político, o professor Leonardo Barreto. Leonardo, obrigado pela sua participação. José Carlos Bernardi também. Ótima semana para a gente. Obrigado. Eu que agradeço, amigos. Um abraço. Tchau, tchau.